Deixa eu compartilhar agora, finalmente, minha tela aqui com vocês. Estão vendo agora? Vocês conseguem nos ver também? Sim, Sim, Sim? sim. Perfeito. Para ter o compromisso com o horário, né, gente? Vamos começar agora às 8h10. Sei que vai ter muita gente que vai começar, vai entrar aqui durante o caminho também, mas vocês que estão aqui, que nos honraram em questão de horário, vamos honrar vocês também, tá? Então a gente vai começar. É uma live que a gente preparou, tem uma ferramenta bem prática também, que depois a gente vai compartilhar com vocês. Tem muita novidade também que a gente vai trazer aqui. E para começar, vou deixar aquele. Eu vou ficar virando um pouquinho assim a câmera. Quando a gente for falando, é melhor, né? Porque a gente tá bem coladinho, assim. qual foi o maior desafio da gente? Foi preparar esse conteúdo para que vocês pudessem realmente aplicar de forma rápida, porque o que é que a gente vê muito? Aqueles planos mirabolantes que muitas vezes a gente entende, acha que entende, mas na prática a gente não consegue aplicar. Então, esse plano prático de 72 horas é algo que vai nortear vocês. A gente preparou um material também extra para enviar para vocês, para que vocês possam ir acompanhando e a gente possa ver o resultado acontecer, porque o que funciona na prática é o ROI. É quando retorna, é quando o investimento retorna, e é quando a gente entende que esse tempo valeu a pena e que mudou, girou o conteúdo do nosso negócio. Então, deixa eu apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre essa parceria entre eu e Anne. Duas mulheres de ramos totalmente diferentes. Ela, para quem não me conhece, eu sou presidente do maior grupo de network da Paraíba. E a Anne faz parte, é filiada minha lá. E aí, quando a gente começou a conversar, eu disse: poxa, a gente é muito complementar. E eu acho que isso vai gerar um resultado incrível na ponta. E por isso a gente começou a desenhar um projeto onde eu trouxesse essa ativação, essa alavancagem dessas mulheres, eu trouxesse esse encantamento, esse network de uma forma muito prática, rápida e com resultado, e trouxesse Anne com processo, descendo vendas, trazendo funil de vendas, processualizando toda a gestão da empresa. Para quê? Para que vocês possam ativar de dentro para fora e de fora para dentro. Esse é o resultado. E o maior objetivo da gente é passar o que a gente sabe que já foi testado. Porque a gente está acostumado a ver milhões de mentores, milhões de gente com pílulas mágicas e soluções milagrosas para negócios que nunca entraram na prática. Então, quando a gente entendeu que a nossa trajetória, comprovando o nosso processo, ia gerar resultados incríveis, não só para a gente, mas para muitas empresárias, que é o que a gente já faz dentro da Ela Soma, para nossas mentoradas, isso aí ia virar o ponteiro. Então, essa união é uma união estratégica de duas mulheres que lideram seus mercados, lideram seus negócios e que agora estão juntas para gerar de forma macro uma potencialização de novos negócios, de negócios que muitas vezes já estão muito bons, mas que ajustamos alguns ponteiros, eles podem crescer ainda mais. Então, nós somos essas mulheres, essa dupla que vai potencializar o negócio de vocês. E por isso a gente trouxe uma live exclusiva no Zoom, para que a gente pudesse falar, apresentar, conversar com vocês, entender depois que é o negócio de cada uma, para que a gente pudesse trazer algo que funcionasse na ponta. Então, vou mostrar aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do nosso último evento e ter a percepção como funciona a nossa história. Vamos passar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do nosso último evento. Quem tá aqui, ó, Adri Guerreiro, lindas, maravilhosas. Quem tá aqui que foi pro nosso último evento que a gente fez em dezembro, fala aqui no chat. Ó, já vi Camila, quem tava aqui? Gente, ó, vê essa identidade visual que a Tática fez. Fazer esses slides, já bate aquela nostalgia, já lembra do evento, um evento tão intenso, a gente fez assim, de uma forma tão rápida, a organização, assim, mas foi com tanto carinho, com tanta dedicação, só gente, sim, incrível, tanto quem participou, quanto quem ajudou a organizar. Então, falando aqui com vocês, a primeira coisa que eu lembro é deste evento. E para quem não pôde participar, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo uma aba do YouTube? Durante toda essa imersão, a gente vai trazer algumas provocações. Então, que essas provocações gerem em vocês reflexões e que gerem ação.
quando a Continua gente sem se áudio, Anne. capacita, quando a gente Continua? se prepara, a Uhum. gente impulsiona todos à volta da gente. E tudo começa como eu me sinto. Se eu entregar um grande negócio para você tá pronta para convencer. Vou mandar para vocês Você depois paga? o vídeo, gente. Essa parte eu não consigo Vocês aqui. possam construir o legado, a gente possa se inspirar com as histórias de vocês. Esse foi nosso happy hour maravilhoso. Olha que as conexões, né, são finalizadas. A gente trouxe esse evento para que vocês pudessem ver a energia da união de mulheres. Como estar no meio de mulheres potentes potencializa o nosso movimento, acelera, traz ação, traz resultado e traz pertencimento, que eu acho que é o que toda mulher empresária precisa, é escolher os ambientes que ela pode estar, que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver com outras mulheres, entendendo que estar ao lado de outras mulheres não tira o nosso brilho, mas potencializa a nossa jornada. Depois eu vou mandar para vocês, para quem ainda não viveu isso, possa entender, ver e validar um pouquinho da nossa jornada. Perfeito. Mas a gente quis passar esse vídeo para deixar um gostinho aí para vocês, para que quem não foi, né, sinta. Eu acho que isso que Marina falou é exatamente o que a gente buscou ao fazer esse evento, né? Dentro do próprio grupo que ela lidera, foi onde eu também pude ver que mulheres podem sim ajudar mulheres. Quando a gente se conecta com... Por isso que veio a nossa conexão também, eu vejo muito a conexão de Marina com outros negócios, eu também me conecto com negócios por todo o Brasil. E quando a gente vê o poder dessa conexão, o poder dessa troca de empresário que está fazendo, que está ali com a barriga no balcão, que está ali liderando o time, que está ali gerenciando o seu próprio negócio, a troca ela é muito rica. Então, a gente acredita também na força do grupo. Então, apesar dos mentores virem, trazerem todo, né, todo o conhecimento, mas a gente acredita muito no poder do grupo. Por isso que é um valor tão forte meu quanto de Marina, por isso que a gente decidiu fazer um projeto juntas. Né? Marina poderia muito bem fazer um projeto sozinha, eu fazer um projeto sozinha, mas a gente entende que as habilidades que Marina tem, que são diferentes das minhas, vão potencializar a nossa entrega, da mesma forma que as minhas habilidades são complementares às dela, vão potencializar essa entrega, tá? E por isso que o nome é Empresária 360, porque a gente entende que a junção das duas expertises vai fazer uma entrega completa para todo mundo que está junto com a gente nesse projeto. Perfeito. E aqui eu vou avançando um pouquinho, tá, pessoal? O que eu queria falar para vocês? Primeiro, assim, porque a gente estava pensando qual tema a gente iria trazer para essa live, o que a gente poderia falar sobre, trazer algo que vocês pudessem realmente aplicar. E eu atendo também o mentor, inclusive a Milena, que está aqui, é uma das minhas mentoradas através da Codirect. E lá eu atendo negócios, assim, diversos negócios, varejo, serviço, clínicas, enfim, diversos negócios. E uma coisa que eu venho fazendo muito esse trabalho é entender a sazonalidade. E a gente entender que cada negócio tem uma sazonalidade diferente. Então, não adianta só eu falar aqui sobre a sazonalidade do ponto de vista do meu negócio Loja de Pratas. Porque o negócio de Marina tem uma sazonalidade diferente, o de vocês vão ter também outra sazonalidade diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês, falando em sazonalidade, é que a gente precisa ter uma estratégia para vencer a sazonalidade, para vender bem o ano todo, e não ser só uma empresa que vende bem em 2, 3 meses do ano, e nos outros meses o faturamento vai lá embaixo. Então, o ponto que eu quero conversar com vocês é sobre isso. E uma das coisas que a gente precisa entender, para entender esse movimento de mercado, essa sazonalidade, é que as prioridades do nosso cliente vão mudando de acordo com o período do ano. Então, vamos supor, em janeiro, quem tem um público-alvo feminino sabe que ela está ali, se ela é um público-alvo mãe, ela vai estar envolvida com férias dos filhos, ela vai estar mais sem tempo, ela vai estar viajando, enfim, dentro não adianta, pode passar 10 anos no mês de janeiro, se a sua cliente ideal for esse perfil de pessoa, ela vai estar nesse movimento, não adianta a gente querer ter uma expectativa que seja outra coisa. E não é sobre a sazonalidade, é o que a gente vai fazer com ela, não é isso? Exatamente. Então, entender como o nosso cliente ideal se comporta naquele período do ano, né? Quais são as prioridades dele, porque as prioridades do nosso cliente influenciam no comportamento de compra dele.
Então, qual é o ponto aqui? É a gente entender que o discurso de venda precisa ser diferente. Então, por exemplo, se eu vendo eu vendo um serviço de arquitetura, por exemplo, puxando a Elisana. O gatilho que a Elisana vai utilizar para fechar um projeto de um cliente no mês de setembro, outubro, novembro, pode ser diferente do gatilho que ela vai usar ali em janeiro. Então, em janeiro, por exemplo, você não, mas está no início do ano, eu quero esperar mais. Ela tem que usar um gatilho que entenda o comportamento de compra daquele cliente no início do ano e outro gatilho que entenda o comportamento desse mesmo cliente no final do ano. Então, vou exemplificar para ficar ainda mais fácil aqui no próximo slide. Mas eu quero dizer para vocês é que, às vezes, com o mesmo produto, a gente precisa aprender a contar histórias diferentes. Porque, de acordo com o período do ano, a gente precisa de uma história diferente. Quando a gente vem para o varejo, principalmente, aí a gente vem para as ações, para as datas comemorativas, mas a sazonalidade, ela não é só a data comemorativa. No varejo, ela é mais visível. Mas e no escritório de arquitetura? E numa clínica odontológica? Como é que isso funciona? Como é o comportamento de compra? Se você tem a clareza de quem é o seu cliente, você precisa mapear esse comportamento de compra, porque ano após ano, esse comportamento ele se repete mês a mês. Então, não é o que acontece com a sazonalidade, é o que você vai fazer com ela, quais estratégias você vai montar de acordo com essa sazonalidade. Então, o primeiro ponto para vencer a sazonalidade é entender as prioridades do nosso cliente no decorrer do ano e como isso impacta no comportamento de compra dele. Então, além disso, a gente aprender a contar novas histórias, utilizar novos gatilhos para vender o mesmo produto. Então, falando sobre isso, puxando um pouquinho mais aqui, por exemplo, opa, passei demais. Aqui é um exemplo de uma clínica odontológica para exemplificar ainda mais para vocês. Então, essa clínica odontológica, inclusive, é um cliente que eu acompanho, esse aqui a gente fez junto, e aqui eu tenho mês a mês, eu tenho até julho, né? Senão eu passaria um tempão aqui falando mês a mês para vocês. Mas aqui, por exemplo, qual é o cliente ideal dessa clínica odontológica? Essa clínica tem um cliente ideal que tem na faixa de 40 a 80 anos. Tem diversas outras características que eu não trouxe aqui, mas em geral esse é o perfil. Então, em janeiro, como é que está esse cliente? Como é que está essa pessoa? Ela está de férias, está mais envolvida com a família, com viagens, ela tem uma baixa adesão a tratamentos odontológicos, porque o foco dela está em descansar, em aproveitar, tem pouca disposição para lidar com procedimentos invasivos. Fevereiro, volta à rotina, ainda disperso, mas começa a buscar mais foco na saúde após os excessos do final do ano. Então, aqui em fevereiro, ele já começa a ter interesse por mudanças pessoais. Entra março, reorganização. Tem um áudio ligado? Quer dizer, eu também quero. Eu não sei quantos. Fechou. Não. Aqui. Aqui? Mutou? Mutou. Continuando aqui. Então, março já começa uma reorganização da vida, ideal para retomar cuidados com a saúde, estética. Já começa uma alta abertura a tratamentos de reabilitação estética e dentária. Quando chega abril, está mais estável, mais planejador, avalia orçamentos, consulta alternativas, interesse em conteúdos educativos sobre implantes e próteses, que é o foco dessa clínica aqui. Maio, mês das mães, forte apelo emocional, muitos querem estar bem para os encontros em família, interesse em aparência, autoestima. Junho, aqui é uma clínica numa região mais fria, né? Não é de uma pessoa. Frio chegando e está mais introspectivo, evita procedimentos longos, ideal para planos de tratamentos futuros, campanhas com foco no autocuidado. Então, julho vem férias escolares, e avós focam nos netos, enfim. Que aí eu quero trazer aqui, que dentro do perfil desse cliente ideal desta clínica, a gente vai mapeando quais são as prioridades de vida dessa pessoa no decorrer de todos os meses do ano. A sazonalidade aqui não é só voltada a uma data comemorativa, Dia das Mães, Páscoa, não. É sobre entender como está o comportamento do cliente no decorrer do ano. Porque entendendo o comportamento, a gente vem para a influência dessas prioridades
no comportamento de compra. Como é que isso aí influencia? E a gente erra muito porque às vezes a gente não para analisar o nosso cliente, a gente não faz, não desce a ideia, é uma percepção, porque às vezes um cliente apareceu e a gente tem aquela percepção que aquele serviço vende mais, aquilo faz mais. Então, quando você desce isso aqui, você consegue entender na prática qual é o panorama, o diagnóstico do teu cliente. E dessa forma, aí sim, você começa a trazer estratégias que são eficazes. E aí você vê o ponteiro girar. Loja de varejo, quando a gente está na loja de varejo, quando a gente está em chão de loja, que a gente está ali percebendo o que é que o cliente pede, o que é que ele deseja, qual é o novo produto, a gente cria e desenvolve estratégias que são muito mais eficazes. Então, hoje o empresário ele não quer parar para fazer isso. Mas o diagnóstico, quando tudo começa e aonde vira o ponteiro de fato. Exatamente. Então, entendendo as prioridades, agora a gente vem para o comportamento de compra. Então, continuando com esse exemplo da clínica odontológica, até para ver que a clínica odontológica ela é mais resumida do que a de varejo. Vou trazer um exemplo de varejo aqui também, tá? Então, por exemplo, de janeiro a fevereiro, como é que está esse cliente? A suscetibilidade de compra dele está baixa a média. E quais seriam os gatilhos que a gente utilizaria nesse início de ano, por exemplo? A gente traz a reflexão sobre a mudança, a gente cutuca o desconforto que ele teve nas festas de final de ano, porque os dentes não estavam bonitos, o implante não tinha sido feito. Então, a gente aborda esses gatilhos porque ele vai estar mais reflexivo nesse período. E quando eu trago aqui, por exemplo, quando a gente vê baixa suscetibilidade à compra, quer dizer que ele, em geral, o nosso perfil de cliente está com a baixa sustentabilidade à compra, mas não quer dizer que ele não vai comprar. E o que é que a gente faz sabendo que esse período de janeiro e fevereiro é um período deste negócio tem essa configuração? Ou a gente trabalha previamente para trazer, no caso onde já tem uma máquina de, por exemplo, de tráfego pago, de trazer leads, a gente dá uma força no final do ano para chegar em janeiro e fevereiro com mais leads, porque a conversão vai ser mais baixa. Se o nosso perfil de cliente nessa época já está com uma baixa suscetibilidade à compra, a gente precisa de volume, porque o não ele vai chegar de muitas pessoas. Então a gente precisa aumentar esse volume para que a gente consiga converter a quantidade que a gente precisa para bater meta. Porque senão o faturamento realmente vai lá para baixo, tá? E o gatilho de conversar, de chamar para decisão, ele vem puxando essas feridas. Poxa, você quer chegar ali, maio, por exemplo, e ainda não ter feito o seu implante, ficar com o mesmo desconforto que você teve no final do ano, nas férias, pelas suas férias, toda a sua família ali na sua casa, todo mundo, e você tendo que sorrir, tampando a mão. Então, o gatilho, nesse momento, que vai fazer essa pessoa que está com um nível de suscetibilidade à compra baixa, média e comprar, ele precisa ser assertivo. Então, quando a gente vem para março a maio, por exemplo, é uma época de alta suscetibilidade. Então, o gatilho é voltar à rotina, desejo de renovação, aumento da autoestima, autoconfiança. Então, o gatilho aqui é autoestima, autoconfiança. A pessoa já quer comprar, é só você chegar e mostrar que ela vai ficar maravilhosa. Então, enquanto ali antes a gente estava trazendo reflexão, trazendo desconforto, agora a gente pode falar sobre a beleza, porque ele já tá mais suscetível a comprar, né? Já está pensando mais em si. Já passou janeiro, estava envolvido ali com a família, envolvido com os filhos, envolvido com os netos, envolvido todo mundo, agora ele começa a olhar para ele mesmo. Então, quando chega junho a julho, que tem até o do ano inteiro, aí já baixou um pouquinho essa sustentabilidade, a compra já está ali médio. E aqui, qual é o gatilho? O autocuidado, tá esfriando, é um momento mais introspectivo. Então, aqui eu não vou só falar ficar bonito para ir para a festa. Não, vou falar sobre se cuide. A pessoa está mais introspectiva, está olhando mais para si, né? Tem um tempo disponível para participar ou para fazer ali um tratamento que precise, né, de um tempo mais longo. Então, o gatilho natural de decisão, ele vai mudar nesse período, tá? Então, agosto, outubro, aí vem uma alta suscetibilidade de compra, porque tá todo mundo querendo ficar bonito pro final do ano, então a gente volta a falar dessa reconstrução, da pessoa tá bem, tá chegando no final do ano, vai chegar as festas mais bonitas. Então, novembro, dezembro, maior foco é em estética, urgência, né? Você quer algo rápido. Então, é entender esse movimento do teu cliente, quais são as prioridades dele durante o ano e como isso afeta o comportamento de compra dele.
Faz sentido, gente? Quem tá aqui? A gente não vê o pessoal, né? O pessoal falando. Totalmente. Igualzinho lá na clínica. Coisa boa. Tem mais alguém de clínica odontológica? Será que teve aí? Teve não. Perfeito. Brigadão, Cida, compartilhar. E agora eu vou passar esse mesmo exemplo para uma loja de joias em prata, né? O meu próprio negócio, eu tinha que trazer algo aqui também. Então, aqui um exemplo do meu tipo de cliente ideal. Então, de janeiro a julho, como é que ele está se comportando? Aqui o meu público é mulher, 35 a 50 anos, então já muda do cenário ali da clínica odontológica. Então, em janeiro, tem muita coisa parecida, mas muda, tá, gente? Então, em janeiro, viagens, tempo em família, novos começos. Fevereiro, organização financeira, volta às aulas, carnaval. Então, como aqui, inclusive, é varejo, a gente já vê mais essa sazonalidade de uma data, né? Carnaval, ação de carnaval, então tem muito isso. Março, estabilidade na rotina, foco pessoal e carreira. Abril, conexão familiar, celebrações religiosas. Isso foi muito importante para eu trazer dentro do meu planejamento de marketing esse mês de abril. Maio, presentear e ser presenteada, veio um gatilho do Dia das Mães, que a gente já está iniciando já esse movimento. Junho, romance, Dia dos Namorados, festas juninas. Aqui, essa loja, né, que é a minha, é em João Pessoa, tem um apelo forte dessa época junina, o pessoal viaja. Então, a gente tem que entender esse movimento aqui também. Julho, férias escolares, tempo em família. Como é que essas são as prioridades principais das minhas clientes no decorrer do ano? E aqui, como é que essas prioridades vão afetar em como comprar joias e acessórios, que é esse negócio aqui. Então, em janeiro, ele tem interesse por joias de significado pessoal, compras de recomeço, então é um novo ano, é uma nova peça, é algo que tem significado. Então, fevereiro tem um menor consumo, então são compras mais leves, são oportunidades, então ela não tem uma grande pauta para comprar em fevereiro. Então, o mês, inclusive, é bom para você trazer uma pequena promoção, para você trazer ali algum kit, algum produto que seja assim essencial para a rotina, um brinco muito prático, uma coisa muito prática. Então, isso é em fevereiro. Em março vem a retomada do consumo consciente, então ela já começa a consumir mais, ela começa. Então, em março já é o momento de lançar uma coleção, o momento de trazer algo mais significativo. E nesse caso, eu trouxe a coleção para o Dia da Mulher, então tudo isso interfere aqui também. Abril, interesse em presentes afetivos e religiosos. Então, meu mês de abril inteiro teve uma característica mais emocional, mais religiosa. Então, abril a gente vem a quaresma, vem todo esse movimento. Inclusive, até fiz uma pequena promoção, posso até compartilhar com vocês, na verdade, vou compartilhar, que faz parte do plano, nos itens religiosos. Então, no mês de abril, eu poderia fazer promoção de qualquer coisa. Fiz a promoção de onde seria mais assertivo para mim, que foi nos itens religiosos. Aí vem maio, tem um alto volume de compras. Fora que essa promoção é a isca. Exato. Ele vem por causa da promoção e ele compra outras coisas, porque é inevitável Isso. que ele, estando dentro de loja, ele não aumente o ticket médio dele na compra de outros produtos. Exatamente. E eu trouxe aqui a promoção em específico em religiosos. Quando você vem, você compra uma medalha religiosa, você vai comprar um brinde, você vai comprar uma pulseira, você vai comprar em coisas. Então, o religioso, que é o item que as pessoas já estão mais propensas a comprar, são os artigos religiosos nesse período. Então, eu faço justamente essa isca e trago as pessoas para a loja, né? Então, isso foi também bem assertivo. E aí vem maio, alto volume de compras, né? Tem o Dia das Mães, eu trabalho com joias personalizadas, então tá aí nosso foco assim de conteúdo todo baseado nas joias personalizadas. Inclusive, quem for presentear a mãe, quiser uma joia única, claro que eu não vou perder a oportunidade de falar que a minha loja tem opções maravilhosas para vocês, tá? E aí, em junho, vem um alto volume para casais, festas, presentes mais românticos. Em julho, a gente já tem um consumo mais emotivo, então, lembranças de viagem, o pessoal viajou em junho. Então, vamos eternizar agora essa viagem que você fez, né? Vamos Berloques eternizar. mais específicos, né? Ela vende muito berloques aqui. Exato. E aí já começa a trazer lugares que visitou, a temas que viveram alguma experiência durante esse primeiro semestre. Exato. Aqui eu também começo, não tem aqui, mas também começo a trabalhar parte de formatura, né? Já chegando ali, porque se eu descer,
Eu só coloquei até os primeiros, o primeiro semestre, não ia ser bastante coisa aqui para falar. Então, isso aqui faz sentido, pessoal. Quem tem varejo, quem tem um perfil de cliente que é mulher, né, como um todo, sei que aqui puxou muito para o meu negócio, mas quem tem esse negócio, assim, que tem um perfil mulher, fez sentido? Podem abrir o fone e falar mesmo, tá? Ninguém tá falando, eu não tô escutando. Eu tô perdidinha nesse Zoom aqui. Deixa eu ir seguindo, tá, pessoal? Ai, deixa eu fazer uma Liane, pergunta. faz muito sentido, viu? Total. Obrigada, maravilhosa. Olha só a cirurgia deles. Ana, eu queria uma pergunta, uma ideia do tipo, a empresa da gente, eu e meu marido, é direcionado para noivas, né? Aí tem esse perfil da idade e tal, mas tipo, é um evento único. A gente é mais direcionado a noivas. Claro que temos eventos corporativos, tem o Uhum. de São João, final de ano, que a gente consegue ter aquela clientela fixa pelos esses eventos. Mas Sim. o nosso maior foco são noivos. E noivos, se Deus quiser, que todos casem só uma vez. E aí, com isso, como seria? E realmente, a gente vê que o segundo semestre a demanda é maior, a janeiro e fevereiro é baixo, e quando tem o carnaval, que foi desse ano, foi depois, ficou bem escasso. E aí, eu queria uma ideia, uma luz, alguma palavra sobre isso, só para a gente poder. Eu ter um pouco de noção de direcionamento sobre isso. São as Obrigada. estruturas para os eventos, né, Isabel? Então, assim, é você mapear, por exemplo, você não só consegue atender noiva, tem diversos outros tipos de eventos que você consegue atender. Então, nesse primeiro semestre, quais são os eventos possíveis? Até eventos que talvez não tenham um ticket médio maior, como os ali no segundo semestre, mas você até investir em algumas oportunidades que você tem um ticket menor, mas que você pode ter mais possibilidade de fechar contratos, né? Acho que seria isso também. Então, acho que janeiro aqui a cidade tem muita festa de verão, então acredito que dá para utilizar, né? Que são os telões, a iluminação, essa parte de som. E é você mapear, por exemplo, até no caso. 15 anos, festas corporativas, está dentro de um grupo muito potente, então várias delas já fazem eventos para os seus times, né? Seja um momento, ou times ou clientes, a Compra, Tríade né? mesmo, que é de Lana, sempre faz o Tríade Experience. Então, assim, tem que abrir o leque, Isso. né? Para poder, e também trazer opções mais baratas que eu falo, para esse tipo de evento, que a pessoa não está investindo tanto como um casamento, você consegue ter outras opções para que ele possa fazer essa ativação com o cliente e com a equipe. Exato. Hoje eu vejo que nesse primeiro semestre tem muita formatura fora de época, né? Eu lembro que lá na UFPB que eu me formei lá, minha formatura acho que foi em fevereiro. Então não foi mais no segundo semestre, foi no primeiro semestre. Então eu vejo que tem esse movimento de outros eventos. Então o seu foco ele é noiva. Mas se tem menos casamentos, né, no primeiro semestre, então vale a pena você abrir um pouco o leque para não perder esse faturamento, porque tem vários outros tipo, formato de evento você pode atingir, tá? Mas foi uma boa pergunta. Depois a gente pode detalhar mais, tá, Isabel? Então, aqui, gente, eu trouxe essa ideia pensando no comportamento desses dois negócios. Então, eu trouxe serviço, trouxe uma loja de joias já para ser algo diferente também. Então, eu precisava trazer esse contexto para vocês para falar, para detalhar um pouco mais agora o plano de ação de 72 horas. Então, esse é um plano que eu até compartilhei, quem me segue há um tempinho, talvez tenha visto, eu compartilhei algumas coisas também sobre esse plano. Então, o meu mês de abril, ele também teve uma queda, antes do feriadão, né, que teve esse feriado, assim, eu até postei, gente, o que é que eu vou fazer nesse feriado? Já tava, assim, tudo muito calmo, já tava dando uma coceira, tava ficando louca. Mas eu apliquei esse plano, ele é um plano de ação mais rápida, mas eu queria trazer esse contexto, eu queria falar sobre a sazonalidade para que vocês entendam que a gente precisa ter um olhar macro. Apesar de eu trazer um plano de ação rápida,
Eu não poderia deixar vocês apenas com isso. Eu preciso trazer para vocês essa visão, essa necessidade de ter uma visão macro do negócio de vocês, senão a gente vai ficar, eita, tá ruim, faz plano de ação. Tá bom, tô seguindo o fluxo. Tá ruim, faz plano de ação. Então, não é isso que eu quero ensinar, não é isso que eu indico para vocês. A gente precisa trabalhar com um planejamento. Então, eu trabalho com o meu planejamento, mas o planejamento, gente, não quer dizer que tudo vai acontecer exatamente com o que está planejado. Então, a gente precisa estar pronto para agir rápido. Então, esse é um plano de ação rápida, mas a gente precisa entender e planejar como um todo, compreender como é que o cliente tá se comportando dentro ali E ter uma visão 360 do negócio, né? Porque não é porque você faz um plano de ação rápido que ele gera resultado. É justamente por conhecer o cliente que você monta uma estratégia e ela dá resultado. Porque Exato. só fazer por fazer também não flui, né? Por isso que tanta gente faz vários planos de ações sem conhecer ou sem mergulhar dentro da situação atual do negócio e não tem resultado. Exato. E esse plano de ação aqui, eu apliquei, na verdade, eu aplico ele, né, diversas vezes, mas eu quero falar 2 exemplos para vocês, puxando esse primeiro semestre. Então, quando chegou ali no mês de fevereiro, então, não estou nem falando do feriadão de abril, tá? Chegou, tô falando de fevereiro aqui para vocês. Então, aqui é mentoria empresário para empresária, tá, gente? São dores reais, soluções reais. Se eu fizer e der certo, eu venho contar. Se eu fizer e der errado, também conto pra vocês fazer. Então, quando chegou em fevereiro, a gente vinha no crescimento bom ali em janeiro e tudo. Quando chegou fevereiro, aqui em João Pessoa teve o pré-carnaval, e aí quando a gente achava que as coisas iam voltar, teve o carnaval, foi quase um mês inteiro, assim, tudo atrapalhado aqui no nosso planejamento. E eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, o que é que eu fiz no mês de fevereiro? E aí, puxando para todo o negócio, qualquer época do mês. Quando a gente está num cenário, quando a gente está olhando para a nossa meta e a gente não está alcançando o que a gente precisa, primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico. Essa é a primeira coisa aqui do plano de 72 horas. E o que é esse diagnóstico? Porque se a gente não faz um bom diagnóstico, a gente vai ficar, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí eu chego para a empresária, para minha vizinha, e digo, mulher, como é que tá aí para tu? Tá ruim também? Tá ruim, né? É ruim, tá ruim para todo mundo. E eu entro numa energia baixa, o time entra numa energia baixa, todo mundo fica no cenário de problematizar tudo e não solucionar. Então, se no teu negócio, em algum momento, você passar por alguma baixa, passar por alguma coisa fora do padrão que vai acontecer, uma empresa é algo vivo. Não existe uma fórmula mágica, um negócio feitinho aqui para você fazer no teu negócio sempre está certo e sempre está crescendo. A empresa é viva, o cliente é vivo, a economia, ela se movimenta. Então, se não está saindo como esperado, a primeira coisa que você vai fazer é um diagnóstico. Então, o que é que caiu? Porque dentro da venda, dentro da máquina de vendas da empresa de vocês, existem 3 pilares. Primeiro é a atração. Como é que está a atração de clientes de vocês? Foi ela que caiu? Vamos pensar bem aqui. O segundo pilar da venda é a conversão. Como é que está o atendimento? Como é que está o processo comercial? O cliente está vindo, mas eu não estou convertendo. Por quê? É o preço, é o produto, é o atendimento? O que é? Retenção, como é que está a retenção de clientes? Como é que está o teu cliente, fazer o teu cliente te comprar de novo? Ele só veio uma vez e desapareceu? Então, tá vendo que a empresa não está vendendo, mas o problema central, o pior problema que a gente precisa atacar, ele pode ser de diversas formas. Porque às vezes o faturamento cai e a gente, é o marketing. É o Instagram. É porque não está passando gente. É porque. Mas a gente tem que entender como um todo. Claro que pode sim ser o marketing, pode ser N coisas aqui. E a gente acha que o fator é externo e às vezes é a nossa equipe que está espantando esse cliente. E às vezes você está fazendo um tráfego pago, gastando dinheiro, um dinheiro alto que às vezes a empresa nem tem para poder prospectar esse novo cliente, mas aí a tua equipe não responde na hora, não dá atenção ao cliente, perde o cliente. Então, assim, se a gente não tiver muito atenta ao diagnóstico real, frio, sem emoção, para poder gerar uma ação dessa empresária e uma reação no faturamento, não acontece. Você fica ali a sensação, né, que foi disso, que foi daquilo, mas você não tem
um diagnóstico preciso e não consegue dar o remédio certo para que aquilo ali vire o jogo e você consiga faturar do jeito que você precisa para pagar as contas. Exato, porque o ponto é que, assim, se pensar num geral, com certeza toda empresa tem como melhorar na atração, na conversão e na retenção. Mas um plano de ação para um período, para um mês, para uma semana, para 15 dias, seja lá qual for o tempo, a gente precisa ter um foco. Que a gente não pode achar, não, tem que melhorar tudo e sair feito uma louca. Fica todo mundo perdido, a gente tem que fazer ponto por ponto. Por isso que o diagnóstico você vai identificar qual ponto precisa de maior ajuste. Então, você tem que identificar a atração. Quantas pessoas estão entrando na loja? Quantas pessoas estão entrando em contato? Quem tem um marketing forte, trabalha muito com marketing, como é que estão os dados do marketing? Como é que estão os leads? Então, tem que entender essa atração. A conversão, como é que está a taxa de conversão? Quantas pessoas entram na loja e quantas compram? Quantas falam no WhatsApp, quantas compram? E eu acho também que uma coisa importante, Anne, é como está a equipe, né? Você botou aqui como está a equipe. Mas entender, pronto, meu negócio é varejo de beleza, eu tenho franquia de design de sobrancelha. Todos os meus planos de ações e minhas metas são metas rápidas. Por quê? Porque se eu botar uma meta mensal, só ela, eles desanimam. Quem está ali para trás, no lugar de se sentir empolgado, eles desanimam e vai se arrastando o resto do mês. Não vou bater, então meus desafios são desafios sempre rápidos. E aí eu vou sempre, por isso que é importante a gente conhecer a equipe. Porque se ela gosta de dinheiro, então eu tenho que fazer premiação em dinheiro. Se ela gosta de presente, se ela gosta de momentos em família, a gente entende e aí a gente faz de acordo com o planejamento, que é isso que ela está dizendo aqui, que ela vai descer e fazer tudo, mas entender qual é a principal característica da equipe, vira o jogo, né, Anne? Exato. Como é que funciona aqui na tua empresa? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu faço é a minha empresa em específico, a gente tem um online muito forte, tá? Então, a primeira coisa que eu olho é como é que está o proporcional de presencial, proporcional de online, como é que está a conversão, a energia do time, né? Eu coloquei aqui, mas não só a energia do time, a minha energia como empresária, porque a gente também tem momentos de oscilação. Então, nesse primeiro trimestre, o empresário também chegou feliz ali de dezembro, quem é do varejo, vendeu muito, tá feliz. Janeiro, a gente aqui de uma pessoa ainda tá pegando um embalo bom. E aí chega fevereiro, cai. Se a gente deixar a nossa energia lá para a lama, a do time vai junto. Sendo que, gente, se a gente parar para pensar, todo fevereiro tem uma queda. Então, a gente tem que agir com expectativa e se preparar antes desse período também. Por mais que a gente não foi como previsto, a gente muda, mas a gente tem que entender o cenário e não deixar a nossa energia ir-se embora, sabe? Porque o que acontece? Vendas é energia. Se o time está fraco, se você também não está legal, se você está com a energia baixa, isso também vai influenciar nas suas vendas. Então, esse diagnóstico, a gente também leva em consideração a energia do time. Então, chegou fevereiro, estava contando essa história para vocês, então, chegou fevereiro, eu fiz esse diagnóstico, e o fator mais alarmante dentro dos meus números, porque eu tenho números para comparar, então compara aí no mínimo nos últimos 3 meses, 6 meses, eu comparei, e o meu número mais assim, drástico, que estava mais difícil para mim, era o meu número presencial. Eu não estava conseguindo ter fluxo de pessoas em loja. Era um período de carnaval aqui, tinha de bater um desespero, a loja assim, só o maior silêncio. Então, não tinha clientes. Então, eu cheguei para o time, conversei com eles, o que é que a gente pode fazer para trazer cliente? Enfim, a gente monta junto o plano de ação, que aí vem o segundo ponto, que é a reunião estratégica. Então, às vezes, a gente, como gestor, acha que a gente tem que chegar com um plano de ação todo montado e deixa de escutar o time. Então, essa reunião, por mais que eu já tenha em mente ali um plano de ação que eu vá fazer, que eu sou mais experiente do que o meu time, né? Mas eu chego como quem não sabe ainda. E eu pergunto para elas, o que é que nós podemos fazer? Quais são as sugestões? Eu peço para elas também analisarem os números. Como é que está o nosso histórico? Cadê aquelas clientes específicas? Então, eu trago essa conversa, então eu faço uma reunião estratégica, reforço o nosso propósito, reforço essa meta emergencial que a gente precisa atingir em pouco tempo, como a Marina falou, porque a meta do faturamento, ela tem um mês inteiro, mas às vezes a gente precisa agir de uma forma pontual,
para que a gente dê, inclusive, essa conquista, para que essa conquista seja a semente para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, E assim, uma coisa que eu vejo muito dentro do meu negócio, Anne, é porque quando a gente desce para desenhar isso com o time, ele abraça o propósito vira nosso. Não é uma coisa que a Anne trouxe e apresentou para o time. É algo que foi construído, por mais que a Anne tenha mais experiência, a Anne saiba como líder, como gestora de tudo, e podia sim apresentar, quando ela desce e planeja com eles, isso muda. Eles levam para si, eles lutam com você e não por você. Então, isso é muito, muito importante, porque senão, quando a dificuldade chega, ele não tem o entusiasmo para seguir. Mas quando ele se compromete com o Anne, quando ele trouxe uma solução e ele precisa validar essa solução, quando ele conversa com você, quando o time entende aquilo junto, aí sim. Por isso que tem equipes que a meta é batida todo mundo junto. E todo mundo, dentro da minha empresa mesmo, todo mundo fica ali. Ah, bati, tu não bateu não, então eu vou ajudar. Ah, vamos fazer, vou trazer essa cliente para você. Apresenta esse produto. Por quê? Porque quando o time está engajado, a loja ganha. E o faturamento, eu digo muito da minha empresa também, ele não é feito de um talento só. Ele só chega quando todos os talentos estão juntos. Porque não adianta ter uma vendedora que vende muito e um time que não vende nada. Se naquele dia ela não estiver bem, eu não vou vender nada no dia. Então, é preciso que todo mundo esteja ali alinhado e esteja mais ou menos do mesmo nível para que a gente consiga chegar no final do dia, mesmo tendo as baixas, porque mulher tem baixa emocional e está tudo certo, ninguém está bem o tempo todo, um compensa o outro. E aí a gente consiga realmente trazer o resultado para todo aquele esforço que o time todo empregou naquela ação. exato. E eu acho que também, voltando até um pouco aqui no diagnóstico, acho que o ponto é que a gente precisa racionalizar esse processo. Então, a gente, como gestor, então, como Marina falou, todo mundo tem oscilação emocional, todo mundo é um ser humano. Mas nesse momento do gestor, no momento que tuas vendas estão caindo, no momento que teu negócio não está no rumo que você precisa, nós, como gestores, quem tem negócio precisa ter estômago, precisa entender e racionalizar o processo. Então, é entender o que é que está acontecendo, o que é que precisa ser ajustado, qual é o passo a passo que precisa ser aplicado. Não adianta ficar, não está dando certo, sou eu que não presto, sou eu que estou só cansada, sou eu que todo mundo está crescendo e eu não estou. Não é esse o ponto, a gente tem que racionalizar o processo do diagnóstico, tá? É o meu negócio que não funciona mais, é o concorrente que chegou e está me engolindo. Então, a gente não pode entrar nesse movimento, a gente precisa racionalizar o processo de diagnóstico para que a gente seja assertivo. Então, aqui falando de um planejamento rápido, de um plano de ação rápida, depois que a gente faz esse diagnóstico, que a gente faz essa reunião com o time, a gente vem para a redistribuição de tarefas. Então, nesse período ali de fevereiro, que eu estava contando para vocês, eu cheguei para o time, juntei todo mundo, falei, gente, o que é que a gente faz para trazer cliente? E elas, Anne, tá difícil trazer cliente. Olha, a gente falou com todo mundo, o pessoal tá viajando, o pessoal tá... Fiz, então a gente vai dar uma forma de ir até eles. Vamos fazer live todos os dias, em todos os horários. E a gente fez uma escala, aí vem a distribuição de tarefas, a gente fez uma escala. E a gente fez live aqui na loja, de manhã, de tarde e de noite. Foi o dia inteiro fazendo ali, porque se não tinha cliente, eu fiz, abra uma live, a live meio que tenha 5 pessoas durante a live. Não tem 5? A loja tem 0. Então, vamos falar com essas 5. E a gente conseguiu, gente, durante todo o mês, ou de todos esses dias, e conseguindo manter os nossos números. Então, assim, nesse período, se a gente tivesse só ficado reclamando, só achando que era o mercado, só achando que era N coisas, não tivesse agido, a gente não tinha batido meta. Então, a gente tem um time que quer bater meta. Então, juntei com elas e fiz esse movimento em fevereiro. Até engraçado que eu estava aqui passando por uma loja, nesse mesmo período de fevereiro, até antes da gente chegar nesse plano de ação, e essa loja era bem curiosa, ela é aqui perto da loja de roupa, e aparecia a notificação para mim, essa loja está fazendo uma live. Aí eu, sei lá, essa hora fazendo live, um horário assim, bem aleatório, eu entrava, aí a pessoa estava lá mostrando um produto, mostrando uma roupa, e de repente ela fechava a live. Que live é essa, assim? 10 minutos de live, não entendia nada. Daqui a pouco eu entrava de novo na live. O que está acontecendo nessa loja? Ela faz lives e lives e lives. Eu fiquei tão curiosa, eu fiz, eu vou lá. Fui lá na loja, ver o que estava acontecendo. Então, era uma promoção, eu vou lá nessa loja. Quando eu cheguei lá, eu vi
Ela abre a live quando não tem cliente na loja. Apareceu um cliente ou apareceu uma mensagem para ela responder, ela fecha. Atende o cliente, faz a venda, depois abre outra live. Eu estava lá na loja, vi esse movimento, de repente chega uma pessoa, eu vim pegar o que eu comprei na live. Só pegou e levou. Fiz, gente, a loja não tem ninguém. A mulher abre live e aparece alguém. Depois, pronto, vou fazer isso no meu negócio. Então, foi isso que a gente fez em fevereiro. Esse foi o movimento e, assim, a gente conseguiu mudar nossos resultados em fevereiro por causa dessa ação rápida. Então, o terceiro ponto no plano de 72 horas é entrar em movimento. Então, aqui, por exemplo, depois do diagnóstico, depois de uma reunião estratégica, depois de ativar a equipe, então entender também que a nossa equipe ela também oscila, ela também tem baixa de energia. Então, chegar às vezes, no meu caso, gente, eu digo que essas meninas são aqui a gente fala esfomeada. Se eu chegar com um bolo de chocolate, a energia na loja, minha filha, vira outra coisa, né? Então, às vezes, para mim, dá uma pausa, pessoal, peraí, vamos tomar um cafezinho junto aqui, vamos conversar, vamos fazer. Às vezes, essas ativações, elas mudam o jogo e mudam a energia do time também. Porque o terceiro ponto é entrar em movimento. Não adianta fazer diagnóstico, ver o que tá ruim, ficar triste e não fazer uma reunião e não fazer o time entrar em movimento. Então, é racionalizar o processo diagnóstico, fazer uma reunião junto com o time, colocar ali esses números de forma clara, fazer uma redistribuição de tarefas, ativar esse time, e entrar em movimento. Então, nesse movimento, já vou abrir, tá, Camila? Então, nesse movimento, a gente precisa realmente, depois de dividir as tarefas, colocar todo mundo para agir. E a energia do líder dita a energia do time. O modo como você também reage às situações que acontecem dentro da loja, as reações de faturamento e do meu negócio, gente, a cada hora eu vejo faturamento. Então, se eu vejo que que não fluiu no primeiro expediente, eu tenho que agir. Eu tenho que trazer alguma coisa. E elas já estão esperando por isso. Então, se eu estou em movimento, elas entram em movimento. Mas se eu digo, é mesmo? Ah, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não, acabou-se. Então, vai ficar todo mundo em braço cruzado e ali esperando que o cliente entre. Porque quando a gente espera, quando o time está assim, muito tranquilo, é rezar para o cliente entrar. Você não está fazendo nada para o cliente ir. Então, essa ação, vamos aqui, liga todo mundo, entende aqui, quem é que falou, qual cliente que não veio, por que ele não veio? Ah, ele achou caro, da última vez atrasou um pouco, ele ficou chateado, não sei o quê, aquilo ali você começa a agir, bota o time para pensar e aquilo ali chega em solução. E é como a Anne disse, qualquer mudança de ação, o teu cliente fiel nota. E aquilo ali gera uma reação diferente, gera uma curiosidade, gera uma vontade de estar ali, de viver aquela experiência dentro da empresa e faz com que você consiga vender mais sempre. Fala, Camila. Tem um pessoal perguntando aí, só para avisar no chat, dividindo a questão do hábito do meio da live. E é o que eu também tenho, já falo isso falando direto, que a Maria. Eu não tenho até problema de gravar, tá fazendo, eu e Maria estamos fazendo pad, e eu não tenho medo de gravar stories nem reels, até porque você pode editar e pronto, né? Assim, você errou, faz de novo. Mas o meu problema é a história da live. Hoje eu ainda fiz uma para me forçar, mas não é algo que eu estou Não, habituada olha, vou ou dizer uma coisa a confortável. você, eu fico impressionada como a Anne faz essa reversão. Eu não tenho esse costume de fazer live, mas eu cheguei aqui hoje, estava a câmera Hoje teve live hoje. como é que chama aquilo? Bandeja, né? A Eu bandeja? estava assistindo um A pedaço bandeja de exatamente para joia e ela acompanhar. só com a mão, porque a funcionária dela estava assim, bem perto do microfone. Eu disse, meu Deus, como é que ela faz esse vídeo? Ela estava filmando, eram os anéis. E falando bem pertinho, e o povo, eu quero. Mostra mais um pouquinho, eu quero. Eu achei fantástico, porque você tem. E quando você começa a viciar, e a Anne sempre me diz, Marina, elas ficam esperando. Eu sempre trago uma isca de uma promoção ou de um lançamento. Isso faz com que elas cheguem mais na loja e se não vem, comprem, né? Porque a venda dela online tem que respeitar, viu? Tem que respeitar esse engajamento que ela tem com o cliente em casa. Essa venda que ela faz, essa forma que ela apresenta para fazer com que esse cliente de longe tenha esse desejo e ela traz esses gatilhos que ela estava falando para vocês. Quando ela chega e diz assim, por que ela não comprou? Então ela sai daqui do atendimento físico
e ficou desejando um anel que não comprou. Então ela fica ali gatilhando ela até ela levar o anel. Só tem um, eu lembrei de você. Você quer que eu mande deixar na sua casa? Vai perder, é exclusivo, não vem mais. Daqui a pouco a mulher compra o conjunto todo. Ela queria só o anel, mas ela compra o brinco, o colar e tudo. Você fez isso comigo. Você fez isso comigo. Maria, tô aqui, eu vou deixar na loja. Eu disse, calma, 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 deixa eu organizar aqui. Então, vou deixar agora. E é isso, entendeu? E você entregou aí uma flanelinha, você fez um over delivery. E aí, eu que não tenho tempo, facilitou a minha jornada. E aí, você me trouxe esse senso de urgência. Tava com desconto específico, ela lembrou de mim, mas ela fez eu comprar. Ela não deixou eu esperar para quando fosse, talvez perder a venda, né? Porque podia chegar lá e não ter mais o produto. Então, esse senso de urgência e conhecer o cliente também te dá essa facilidade, sabe? Esse CRM, esse olhar como é que está sendo a conversa da funcionária, olhar como está sendo a reação dos clientes. Aquilo ali faz com que você consiga direcionar a sua equipe para que isso aconteça, para que a venda aconteça e para que esse vendedor não seja um vendedor de uma venda só. Ele seja um vendedor de relacionamento. Só para vocês terem ideia, hoje o que eu mais treino em minhas equipes é sobre relacionamento, que relacionamento não é venda. Relacionamento é você dizer que chegou a algo que parece com ela e ser a cara dela. É aquele vendedor da roupa que deixa a sacola na sua casa e você quer tudo. E não aquele cara que deixa a sacola na sua casa e você compra por obrigação, porque ficou com vergonha. Então, relacionamento é você entender que tem gente que gosta de provar. Eu tenho minha irmã Virginia, adora passar nas lojas e provar. Eu só vou se eu precisar comprar. E se eu tiver dinheiro para comprar, eu não fico olhando, pensando no momento, eu volto para casa. Então, se você pegar isso em mim, você me vende tudo. Se você mandar algo para minha casa, se você me ligar com um produto específico, que é minha cara, eu compro. Já tem gente que precisa de um time diferente, que ela vai querer ver, ela vai querer ver outras coisas, ela vai pensar. Então, quando você entende quem é quem, você também faz venda mais assertiva, mas você também treina seu time para ele perceber qual é esse tipo de cliente. Essa triagem faz muita diferença. Verdade. O pessoal tá falando aqui em relação à live, né? Gente, não tava vendo o chat, a gente fica aqui só olhando o slide, mas eu vi que depois eu posso até aprofundar mais depois no chat para vocês, tá? Mas falando um pouquinho da live, já que algumas também levaram esse ponto, e falando um pouco dessa energia dos empresários, né? Até a colega falou ali. Sobre a live, gente, é você entender, como eu falei para vocês, se você abrir uma live e tem 5 pessoas, são 5 pessoas olhando para você. Aqui na minha loja tinha 0. Se eu tivesse 5, eu tava feliz. Tem gente que olha para lá, ai meu Deus, tá péssima a live com 5 pessoas. Gente, tá ótimo, são 5. Imagina você com 5 clientes fazendo uma fila para ver o teu produto. Então, não é ruim. E é como eu falei para vocês, racionalizar o processo. Se você abre uma live e não tem pessoas, continua sorrindo, linda, e faz tua live. Depois você deixa a live salva e outras pessoas vão ver. Então, o ponto é que a gente não pode, nesse momento, a gente não pode levar para o lado emocional, de, ai, nossa, ninguém quer me ver, então eu não sou interessante, então eu não sei fazer live, esse não é o ponto. Faz e você vai também melhorar cada vez mais. Vou levar um doido desse aqui. Ali, Múcia. Aqui. Aqui. Então, é racionalizar esse processo de fazer live, assim como todas as outras coisas. É não levar para o lado pessoal. Falando sobre a energia, é a mesma coisa. Não levar, poxa, a loja está caindo, então eu sou culpada, eu não sou eficiente, eu estou perdida. Se eu estou perdida, chama alguém para te ajudar, chama alguém para te orientar, se junta com quem está fazendo certo, vai para uma mentoria que te ajude. É racionalizar, não é levar para si a culpa. É racionalizar esse processo. E puxando um pouquinho mais sobre energia, acho que cada um de nós tem alguma coisa que aumenta a nossa energia. Seja um descanso, seja um momento com família, seja um momento com a sua religiosidade, seja uma viagem, seja um dia sem fazer nada, seja um dia fazendo um treinamento. Entenda o que aumenta a energia de vocês. Então, a gente precisa, como eu falei, o empresário tem que ter estômago e a gente precisa entender que a gente também vai oscilar. Então, terapia, fazer uma aula de dança, uma massagem, que seja um momento de autocuidado. Algo que... E aí, cada um, por exemplo, se me botar, eu estiver estressada, me botar para fazer uma massagem, eu fico louca.
Vó, ele não me deu. Chega o meu aniversário, eu ganho tanto vale massagem, mas eu não vou para nenhum, porque eu fico louca se eu tiver parada assim, alguém mandar uma massagem em mim e eu pensando em mil coisas, não, vou correr, vou fazer alguma coisa que seja agitada. Então, a gente entender que cada um tem algo diferente que aumenta a sua energia e a gente, como empresário, precisa levar isso em conta também, tá? Teve mais alguma mensagem? Milena, lá de Goiânia. Comprou na live, perfeito. Jussiele falou dos gatilhos. É muito importante live ter gatilhos, tá? Porque a live pensa, qual a diferença de comprar na live, qual a diferença de comprar na loja? Eu acredito que tem que ter alguma diferença, sim, para que a pessoa haja rápido. Senão ela vai dizer, amanhã eu vou na loja buscar. Então, eu gosto de dar algum benefício. E aí pode ser brinde, pode ser um sorteio, pode ser um estoura-balão, pode ser desconto. Então, eu vou variando as estratégias de acordo com o período, tá? Então, do plano de ação de 72 horas, vocês ficaram com alguma dúvida? Vou abrir o chat aqui. Como atrair, sempre desconto, frequência, aparecer. Precisa sim aparecer. Acho que a live faz sentido, por mais que sejam joias, no nosso caso, são pequenininhos, é bom trazer o Zoom, mas é bom trazer também você, também a sua presença é importante. Até como você usa, né? Você tem Exato. que trazer isso, essa proposta de como você usa, porque você ali pode estar vendendo um colar, mas pode botar um brinco maior. Talvez você nem use esse brinco maior, mas aí a pessoa que está lá usa, então ela se identifica, ela compra. Então eu acho que tem que ter foto. Foto também, às vezes, quando a gente quer botar, pelo menos com roupa, com acessórios, né? Com joias, a gente olha ali e gosta daquilo que a gente está vendo, então trazer outras opções. Anne faz muito isso, trazendo opções diferentes de uso. Então você começa a lhe dizer, eu quero. Porque é imediato, né? A roupa, o acessório, você olha e deseja. Então, se você tiver o dinheiro, você compra. Ou então, se tiver um desconto ou uma condição especial, aquilo ali chama você. E agora eu vou falar um pouquinho. Algumas ações rápidas aí, mais exemplos, gente. Teve insight, teve algum insight, já anota. Alguma coisa que encaixou com o negócio, vocês vão anotando esses insights, tá? Vamos lá, vamos falar de reativação imediata da base de clientes. O que é isso? É relacionamento. É saber quem são seus clientes, quentes, fios e mornos. Quem é que você pode chamar mais próximo? Quem é que você chama pelo nome? Quem é que você conversa com ela e diz que vai estar na loja para tomar um café com ela, que vem? Porque não adianta você fazer isso com um cliente que não tem interação, que você manda mensagem, ele não lhe responde, que ele não te reconhece, ele vai só quando ele quer. Então, esse cliente precisa de outras coisas. Você precisa mandar uma mensagem, você precisa começar a criar um relacionamento. Quando ele for na loja, se aproximar mais, falar que vai estar à disposição dele no online, para que ele possa começar a destravar e te conhecer melhor. Mas o cliente quente, aquele cliente, tem uma cliente aqui de Anne, que todo evento ela está aqui e ela compra. Então, se ela não vier, Anne já sabe que o evento não foi bom. Porque ela sempre está e ela sempre compra, é o termômetro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a lista de transmissão, né? A lista de transmissão, ela é maravilhosa, ela facilita muito a vida. Mas hoje, tá todo mundo mandando na lista de transmissão. Se você não tiver uma personalização, se aquela cliente não sente que é para ela aquela mensagem, você vai mandando, e ela nunca diz nem obrigado. Ela não manda nem um emoji. Então, você precisa entender e sentir o termômetro disso. Essas mensagens personalizadas hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma funcionária em altiplano e ela tem muita energia e tal. E quando ela ia falar com o cliente, ela falava como se fosse eu. Oi, tudo bom? Tal. Eu disse, aquela mulher, ela não vai te reconhecer na ponta. Por mais que seja o tipo de atendimento que era melhor para minha persona. Mas veja, a cliente vem por ela, elogia ela, está acostumada com ela e recebe uma energia diferente do que ela recebe na loja, ela desencanta. Vamos dizer uma coisa bem rápida aqui. Quando eu comecei na rede social, o que é que eu fazia? Eu falava, não era baixo, era lento. Porque eu sempre, como eu tenho muita energia e eu falo muito rápido, eu achava que as pessoas não iriam entender. E aí começaram a mangar de mim. As minhas amigas diziam, menina, aquela mulher da rede social não é tu, não. Mas, é porque o pessoal não me conhece, eu preciso falar devagar, tal. O que é que acontece? Marina, a gente compra de você, a gente vai por você, e a gente quer essa mulher que a gente vê na vida real, na rede social.
Então, se o teu funcionário é maravilhoso no ao vivo e manda uma mensagem fria no online, a cliente não reconhece, não responde. Quando ela começou a mandar áudio falando sobre ela, falando com a cliente, mexendo com a cliente como ela mexe no online, ela gera venda. E hoje em dia ela vende muito no online. E eu tive que tirar toda uma estratégia de storytelling, de mensagens prontas, que funciona para as outras funcionárias, para que ela pudesse dar essa personalização nesse atendimento. Então vamos lá para campanhas com call to action. Claro e urgência, que é o que Camila fez comigo. Ó, só tem esse. Esse brinco você amou, mas só tem esse. Se você não fizer, né? Se você não comprar, vai ter. Ela podia ter 15. Mas quando eu. Não, tô dizendo assim, Ei, não, você rapaz, podia. peraí. Não, Foi veja. verdadeiro e Vendeu, já me usou sua vendeu. numeração. Olha o Estou aqui nervoso. usando também, viu? Então, assim, Maravilhosa. quando ela me traz essa urgência, quando ela me fala que vai acabar, se eu gostei mesmo, eu compro. Eu não posso esperar, porque depois não vai ter. Qual é o apelo da Zara? A Zara não tem marketing, gente. A Zara, a urgência que ela traz é: se você for para lá e não comprar hoje, amanhã pode ser que não tenha mais. Então, todo mundo que chega na Zara quer comprar agora. Sai todo mundo com um monte de roupa na mão. Por quê? Porque ela já trouxe isso aí. Amanhã você vai achar outra coisa, mas aquela roupa você não acha. Então, cada um vai trabalhando. Então, quando você fala últimas vagas, quando você fala de outras coisas, a gente vai ali entendendo e trazendo esse gatilho. Ai, passou demais? Passei. Isso. Para as pessoas. Histórias com prova social e bastidores. Eu faço muito isso. Né? Eu tô ali com clientes que são felizes, clientes que são fiéis a mim. Eu pego, como é que eu posso dizer, depoimentos. Eu chego na rede social, eu sei que muita gente chega na minha loja. Por isso você precisa saber o que é que acontece na sua loja, escutando quem? Seu time. Eu sei que o povo chega na loja e diz assim: qual é o batom que Marina tá usando? Porque eu amei, eu vi a cor, eu amei. Aquele rímel de Marina é mesmo o rímel ou ela tem cílios postiços? Ou ela tem, né? Ou ela tem extensão? Não, é só isso. Então, assim, quando eu posto o rímel, eu zero. Por quê? Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês, que é um gatilho para mim, para vocês entenderem. Eu sempre faço a divulgação e vê zero nas lojas. Eu fui entender por que isso acontecia. Porque não é porque eu estou passando a máscara, que tem máscara de todo tipo no mercado. Claro que o que eu prometo eu entrego, mas eu não sou maquiadora, eu sou uma pessoa normal, eu me cuido. Eu sempre estou com meus cílios de boneca, que é algo que me deixa empoderada, me deixa ativa o meu poder, o meu superpoder interno, porque a gente tem dois, o que a gente ativa e o que as pessoas percebem. Então, quando aquilo ali acontece, as pessoas veem na vida real. E aí, o que é que elas fazem? Elas compram. Elas compram. E aí a gente vai ali fazendo essa ação acontecendo e ajudando as nossas equipes que estão preparadas a vender mais dentro das lojas. Então, esse processo de produção, de atendimento, de dia a dia de equipe, é entender o que o cliente chega. Eu sou muito chão de loja. Então, eu percebo, eu treino. Eu percebo, eu treino. E quando chegam amigas minhas, filiadas do Ela Soma, também elas sabem. Esse aqui Dona Marina usa. Esse aqui Dona Marina usa. E aí elas compram. Porque elas já me viram em algum momento com ele e aquilo faz. Campanha de indicação ativa. Quem indica? Quem indica? Quem está feliz. Quem saiu ali com a sobrancelha recuperada. Quem tá ali, que ama aquele serviço, aquele momento, aquela massagem nos pés, aquele atendimento rápido. Então, quem indica, qual é a hora dessa indicação? Quando ela sai ali feliz. Porque às vezes a gente deixa para poder pegar essa indicação quando ela chega em casa. Em casa já esfriou, tem que ser ali na hora. E assim, na minha loja, só para vocês terem ideia, quem indica ganha também. Não é só o cliente da indicação que ganha, é quem também indicou, porque essa pessoa que indicou, que é cliente minha, tem que ter um benefício. E só para vocês entenderem mais, eu tenho uma ativação muito forte. Todos os meus parceiros, todas as minhas clientes que são donas de empresa, eu sempre compro a elas, eu sempre divulgo elas, eu deixo vouchers. Então, assim, eu me aproprio do cliente de Anne, através de Anne, que é a pessoa que ela gosta. Pensa nisso.
Eu dou um voucher. Às vezes eu podia dar aquele voucher que aquela mulher nunca me desse a chance, porque ela já faz sobrancelha em algum canto. Mas quando a Anne presenteia, a Anne diz que a sobrancelha ela só faz aqui comigo e ela quer dar um serviço que ela gosta, que ela indica a ela de presente, aquilo tem outro valor e a cliente vai. Só para vocês terem ideia, a cliente chegou lá em Luzia, ia fazer uma maquiagem, já estava com tudo organizado, e Luzia disse, de jeito nenhum, tem que fazer com Marina, a Make Express de Marina é a melhor que tem, você vai para lá. Quando eu cheguei na loja, tava a mulher lá, pois Luzia não deixou. Ela mandou vir para cá, eu tô fazendo a maquiagem. E ela pagou a mim. Ela cancelou, perdeu. Mas a indicação é tão forte de quem ela gosta que aquilo ali valida. E aí você pega o carona na audiência, no cuidado, no cliente fidelizado daquela outra marca. E aquilo ali potencializa. Reunião com o time, missão dada, missão cumprida. É aquilo que Anne disse. Você precisa trazer e elas precisam ter o mesmo sentimento que você, para correr junto com você, para energizar quem está abaixo, para poder ajudar a outra pessoa do time, porque resultado do dia é quando todo mundo vende. Não adianta a gente ter, e não tem orgulho de ter aquela vendedora que vende só ela disparado muito. Tem alguma coisa errada. Ou você não está treinando o time, ou ela pode estar desestimulando as outras meninas, então ela vai e segue sozinha. Mas se o dia que ela não tiver, no dia que ela sai da sua loja, acabou as vendas, porque ninguém mais sabe fazer como ela. Então a gente precisa olhar muito isso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, na sobrancelha design, o que é que a gente tem? Por isso que a gente traz aqui esse Empresária 360, é o que a gente aplica. Todos os dias, 15 minutos antes de abrir, isso já está no meu horário de trabalho, tá? Não é que ela tem que chegar mais cedo. Meu horário de trabalho começa 15 minutos mais cedo. Eu dou 10, 15 minutos a mais na hora do almoço, no rodízio. Por quê? Porque a nossa gerente, porque eu muitas vezes chego lá, falo dos ponteiros da empresa, falo da meta, a meta que não bateu ontem, que vai bater hoje, qual é a estratégia, o que é que elas acham, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário dessa semana e o que é que acontece? Ação. Por quê? Porque nós, como líderes, entendendo a situação, damos o direcionamento certo para a equipe. Então, ela já começa um dia focada, sabendo que tem que vender 10 produtos, que tem que vender um produto de ticket mais alto, que tem que fazer a epilação, e não vai no sentimento do que a cliente quer. Promoções estratégicas com propósito. É aquilo quando você presenteia o cliente no aniversário. Ah, todo mundo manda uma mensagem fria. Aquilo, a mensagem fria não traz mais o cliente para dentro da loja, mas quando você pega aquele cliente que é fiel, que vale investimento e dá uma maquiagem a ele e cuida dele de alguma forma e dá a ele um voucher, porque gente, para você mimar o cliente, você não precisa só tirar do bolso. Eu posso chegar para a Anne aqui e dizer, Anne, eu queria dar uma joia. Essa cliente minha vale muito e aí ela vai virar tua melhor cliente. E a gente começa ali, uma massagem na Ju Laser, uma unha num salão. Então aquilo ali, eu tô trocando clientes bons, mas eu tô fazendo com que ele se sinta especial e sempre ele vai lembrar de mim com carinho. Então, quando você também junta produtos, você faz um kit. Eu tenho um kit de skincare coreano. Então, às vezes, você tira R$10, você dá um desconto e no lugar daquela cliente comprar só um sabonete, ela já compra o kit de 3, achando que tem que ser naquela hora, porque eu dei um desconto de R$10. Então, ela saiu de um ticket médio de um produto de, sei lá, 50, R$100, para um ticket médio de 300. Ou então eu digo a ela que ela vai ganhar agora o Make Express. Eu vou trazendo gatilhos que elas possam trazer esse benefício, elas sintam na ponta. E a ativação da energia da equipe é isso. Tem desafio? Vai ter esse desafio? Vou ter esse desafio. Traz elas. E assim, também entende quem é quem. Porque eu tenho uma, você falou de bolo de chocolate, eu tenho uma que na Páscoa, o que eu botar de ovo, ela vende. Por quê? Porque os filhos dela amam. Então, é um gatilho que traz energia para ela. Tem gente que tem o dinheiro, ela quer o dinheiro para fazer. Então, se você vai ali, e não precisa ser também que o pessoal acha, vou fazer uma meta de R$100. Dá, eu faço, sabe o quê? Envelopes premiados. Eu boto, digamos, R$50. E vendeu mais, ela tá vendendo 5, aí passa para ela. Aí ela fica louca. Ai, meu Deus, não é mais meu. Aí passa para outra e começa a vender e liga para cliente e faz. Então, esse clima de competição sadia e de você, líder, estar na liderança e
estar ali animando para que a energia não caia, traz resultados que são sempre muito potentes. Então, isso aqui é para que vocês possam entender o que funciona para vocês e vocês comecem a aplicar imediatamente. E aí eu quero entrar só em mais um tema, que é a mentalidade. Por que estar aqui é tão poderoso? Por que estar no meio de mulheres é tão poderoso? Por que estar no meio de empresários é tão poderoso? Por que dentro do Ela Soma eu trago muito essa seleção de mulheres? Porque é o grupo que eu quero viver. Eu quero estar junto de mulheres de alta performance. Eu quero poder sentar com a Anne e dizer assim, Anne, eu estou com esse problema. E ao invés de eu ficar reclamando do mercado, eu dizer assim, o que é que você faz, tá? O teu online, o que é que tu faz de diferente? Deixa eu chegar aqui para ver uma live. Eu estava ali assistindo a live, porque não é algo que eu domino. E aí ela abre as portas e me permite viver o que ela já faz e tem resultado. Então eu começo a trocar. Então isso aí vai gerando uma mentalidade de crescimento e crescimento em rede. Por quê? Porque as pessoas estão todas juntas. Aquela energia, aquele resultado faz com que você consiga energizar e virar o jogo. Então o ambiente, ele muda o jogo. O ambiente, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu tinha uma loja nos bancários. Eu fiz uma pesquisa de mercado e nos bancários eu gastava muita energia por um ticket baixo para gerar o meu caixa diário. Eu me mudo para o alto plano. E aí eu atendo muito menos clientes e faturo muito mais. Então, eu preciso estar nos ambientes certos. Se eu quero prospectar clientes de alto padrão, eu tenho que estar no meio de pessoas que consumam alto padrão. Se eu quero aumentar minha mentalidade, se eu quero fazer parcerias, se eu quero lançar novos negócios, aonde eu tenho que estar? No meio de masterminds, no meio de pessoas que fazem, que são protagonistas de seus negócios. Se eu não estou nesse meio, eu sou engolida, porque eu fico só junto com os pequenos sempre com energia baixa, porque não batem meta e não conseguem crescer. Então, eu tenho que escolher. E esse network, ele é pago, gente. Se vocês não seguissem a gente, se vocês não tivessem de olho no que a gente faz, vocês não estariam aqui agora. E aqui, a gente vai mudar tudo na cabeça de vocês? Não. Mas algo que eu disse aqui, com certeza vai virar o jogo para alguém. Vai trazer uma ação que vai gerar um ROI imediato. Vai fazer com que você entenda ou comece a perceber o seu cliente de outra forma. Ou que você entenda que você é esse líder, que você tem que dar o caminho, que você tem que se formar junto, que você tem que acompanhar. Ou o que falta no teu negócio pode ser, sabe o que só? Premiar. Premiar de alguma forma o povo correr mais junto com você num plano de 72 horas. São 3 dias. 3 dias não, 72 horas são 3 dias. Então, se você não está ali pronto, entendendo, e não consegue entender esse gatilho na empresa, você não consegue virar o jogo. Será que agora a gente consegue trazer o áudio nesse vídeo? Eu acho que sim. Vamos lá. Gente, só complementando aqui com a Marina, eu trouxe até uma aguinha aqui para ela, que ela falou bastante, mas muita coisa, né, gente? Muita ação. Espero que vocês tenham vários insights. Primeiro, agradecer quem está por aqui. Estamos com praticamente todo mundo que iniciou a live está por aqui, então agradecer a vocês. E pensando nessa mentalidade, a gente vem criando já esse movimento desde o nosso primeiro evento. E a gente quer ser caminho também no meio dos negócios de uma forma mais intensa, poder atuar dentro do negócio de vocês. E a gente quer mostrar para vocês esse vídeo, que é o lançamento da nossa segunda edição do nosso evento. Então, me confirme se está saindo o áudio, senão eu já paro aqui, porque é muito importante sair o áudio nesse daqui. Até para dizer para vocês que nós queremos essa mentalidade, nós queremos perto da gente quem quer essa mentalidade de mudança, quem quer fazer acontecer, quem está talvez sentindo perdida, está precisando energizada, está precisando de um apoio, está precisando de um grupo forte. Então a gente quer mostrar esse vídeo aqui para vocês, tá? Me fala se o áudio tá bem, vou olhar o chat. Cada dia, tudo acelera mais. Inteligência artificial, avanços tecnológicos, redes sociais que nunca param e bate aquele medo. Será que apesar de tudo que eu estou fazendo, eu ainda estou ficando para trás? Você já se pegou pensando se todo o teu esforço tem valido a pena? Aquela sensação de que você tem que estar se atualizando o tempo todo enquanto o mercado avança muito rápido? E no meio dessa pressão toda, ainda chegam os meses difíceis. Quando os clientes somem, quando as vendas caem e parece que todo mundo está conseguindo, menos você. Sabe aquela dúvida, será que o erro está em mim? Ou eu só me perdi no meio de tanta novidade? Você não é a única. Esse sentimento é muito mais comum do que você imagina.
Foi exatamente por isso que nasceu a Imersão Empresária 360, para reunir mulheres líderes, criar alianças reais e te dar acesso àquilo que realmente faz diferença agora. Conteúdo atual, estratégias de vendas, marketing, influência e resultados aplicados para o seu negócio. Tudo isso num ambiente seguro e sofisticado, com gente que fala a sua língua e entende o tamanho dos seus desafios. Aqui, você aprende como atravessar períodos de baixa, planejar o segundo semestre com clareza e reacender a energia do seu time. O segundo semestre não precisa ser uma ameaça. Na verdade, ele pode ser o seu ponto de virada. A diferença está em quem espera as coisas mudarem ou em quem aprende e faz a mudança acontecer. Não existe caminho milagroso. Existe preparação, diagnóstico e ação. Quando a empresária entende onde ela está errando e o que ela precisa ajustar, ela para de tentar acompanhar todo mundo e guia o próprio negócio. Não é sobre velocidade, é sobre direção e controle. Aqui você recebe mentoria de quem faz e vive as dores e as vitórias de um empresário. Conteúdo atualizado, como vender mais, engajamento de time, marketing e posicionamento estratégico. Ferramenta Socervice sai da caixa e vira resultado. Aqui você aprende o que é prático, testado, direto ao ponto, para fazer o teu negócio crescer, resistir e inspirar as pessoas ao redor. Vender é jogar no tático. Sem vendas não existe negócio. Nessa imersão você vai aprender como agir com confiança. Chegou o seu momento, pare de depender das incertezas do mercado e crie agora o seu cenário. As vagas são limitadas. Vem viver a Imersão Empresária 360 e mudar a direção do seu negócio, com preparação, estratégia e direcionamento. Fale agora com a nossa consultora, tire todas as suas dúvidas e se inscreva na segunda edição do Empresária 360 Paraíba. Então clique aqui no link, sucesso para você! O filho, né, nascendo, porque nós estamos do mesmo jeito que vocês. Esse desafio do digital é algo que vem e vem muito forte. Por quê? Porque a gente já sabe fazer no pessoal, no cara a cara, atendendo dentro da loja. Mas passar isso para captar novos clientes, para poder se posicionar no mercado, é estratégico e necessário. E eu disse aqui, tá vendo como eu aprendo rápido? Já aprendi, gente. Segundo vídeo já deu certo. Então, errei no primeiro, no segundo eu já acertei. Mas, enfim, gente, esse é realmente um convite que a gente quer fazer para vocês. A gente vai mostrar um pouquinho mais aqui do evento presencial. Então, na primeira edição foi presencial. Eu e Marina, a gente tem esse desejo de não só algo online, mas ter algo presencial também. A gente acredita muito nessa fortaleza, nessa conexão cara a cara. Então, apesar de que o digital vem expandir, a gente vai expandir, mas a gente dá essa oportunidade. Então, aproveita essa oportunidade presencial, que podem ter certeza que no online seria tudo muito mais fácil. Mas o presencial, mesmo sendo difícil, a gente abraça essa ideia, né? Porque, gente, o presencial traz energia, sabe? Ele traz ação, ele chama a gente para ação. Então, o online, ele caminha junto com a gente, ele faz com que a gente consiga acompanhar, desenvolver e aprender, revisitar o conteúdo e assistir com nossos líderes. Mas nada substitui o pessoal. O cara a cara, a energia da gente, sentir a experiência na entrega do press kit, sentir a experiência na hora que a gente ativa uma nova ação para surpreender e para gatilhar vocês a pensarem e a sentirem como vocês querem fazer aquilo dentro do negócio de vocês. Perfeito. Então, nós já temos data, nós já temos dia, nós já temos local e hoje nós vamos iniciar, já abrir, né, realmente as primeiras vagas, dando um spoiler aqui que já temos uma pessoa inscrita, olha ela ali, maravilhosa. Então, gente, o evento ele vai ser no dia 21 de maio, no Oceano Hotel, então é um lugar incrível aqui para vocês. Depois vai ter um slide sobre ele. Então, esse é um evento que foi criado de empresária para empresária. Então, é tudo muito prático, não é algo só motivacional, não. A gente quer realmente capacitar vocês. Vamos ter convidados também de fora. Então, é algo que a gente quer expandir. Então, a gente aplica, expande os nossos negócios e
queremos proporcionar isso para vocês Mas é também. porque quando a gente une forças, quando a gente traz pessoas complementares, quando a gente convida pessoas complementares, a gente consegue atingir vocês no 360. É por isso que o nome existe. Então, quando a gente vai ali falar sobre vendas, descer processo de venda com vocês, quem teve no primeiro sabe que a gente desce o processo de vendas para que aquilo ali seja fácil, o processo aconteça, e você também tem a percepção de que do que você não está fazendo, ou o que você está fazendo errado, para que você possa gatilhar e fazer certo. Quando a gente fala sobre network, quando a gente fala de ação, quando a gente fala de empresária para empresária, ambiente, conexão, isso tudo, ele é gatilhado quando você sente aquilo ali. Quando a gente traz para a prática, quando a gente começa a falar sobre o que a gente faz, como a gente faz, entendendo que não é só o intuitivo, é estratégico. E todo mundo pode ter a mesma estratégia. Todo mundo pode se dedicar para que aquilo seja, para que aquilo aconteça, seja com seus clientes, seja no ambiente de empresários, seja na captação de novos clientes, seja na transformação de leads em clientes. A gente muda o jogo. Então, a intenção é essa. É conteúdo prático, é conteúdo que ensine, é conteúdo que desenvolva e que dê voz para o seu jeito de liderar seu time, de liderar seu negócio, porque isso é personalizar. É o que funciona para você. É o que eu testo, testo e encontro. E a gente só faz quando a gente consegue ter pessoas e líderes que já passaram pela trajetória, já comprovaram e que, se você errar, você tem onde perguntar como mudar. Porque a gente tem isso. Quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou de estar próximo, de ser pessoas que não é aqueles líderes que os mentores que vocês pegam lá fora e que vocês muitas vezes nunca falam com eles, porque está tudo gravado ou você tira uma dúvida só ali. São perguntas que são solucionadas no personalizado. Em pessoas que muitas vezes são clientes do teu negócio e vão poder dar uma solução como cliente, como gestora, como mentora, para que você possa virar o jogo e conquistar o que você deseja. Perfeito. Então, para quem é essa imersão vai acontecer no dia 21 de maio, a gente mudou até o formato de horário. Então, dessa edição a gente vai começar à tarde, de 1h30 e vai até as 8 da noite. E ela é para você que é empresária, que quer empreender, quer se preparar, sabe e que pode e merece mais evolução no teu negócio, mais expansão da tua mentalidade, mais apoio. Para você que busca conexões reais, não é só networking de chegar e tirar uma foto, não, é poder compartilhar, poder ter um espaço onde você pode colocar tuas dores e com pessoas que estão ali para te apoiar. E que, com certeza, nesse ambiente da imersão, você já vai virar o seu investimento. Exato, com certeza. Carol já fez 3 grandes negócios na última imersão, e é sobre isso. É sobre estar no ambiente qualificado, é onde você se posiciona, onde você vende, onde você faz network, onde você conquista pessoas que talvez você nunca teria nem visto. Não teria oportunidade de conversar, mas que estando ali, desenvolvendo, entende o poder, a importância e a necessidade dela de se tornar seu cliente. Perfeito. Então, para você que busca praticidade, quer ser mentorado por pessoas que têm resultados reais, quem vive o mercado real daqui. Então, se você sente que quer fugir da média, quer alcançar um próximo passo, com certeza essa imersão para vocês. Além de sair de lá com energia incrível. Então, esse daqui é o lugar, é o Oceano Hotel. Então, a gente teve todo o cuidado em trazer um lugar que tivesse assim um match com o que a gente quer proporcionar para vocês. Quem foi para a primeira sabe que a gente se dedicou ali para entregar o máximo da experiência. Então, nessa segunda edição, a gente também quer isso. Então, vai ser no Oceano Hotel. Então, lá é um lugar que a gente consegue ter de uma forma muito confortável a quantidade de pessoas que a gente quer. Então, networking, como a Mariana estava falando, espaço para perguntas, desafios. Vai ser um dia super dinâmico. Convidados, ferramentas também pós-evento. E eu quero trazer também para vocês uma novidade para quem está aqui, um diferencial para quem está aqui. Então, por que a gente fez essa live? Porque a gente está falando sobre esse evento agora, se a gente nem falou ainda sobre esse evento lá na rede social, nem para outras pessoas. Porque a gente quer iniciar hoje uma pré-venda especial. Então, a gente quer trazer para vocês, além do ingresso, vocês poderiam estar adquirindo depois também. Camila já garantiu esse bônus, inclusive ela não sabe nem qual é o bônus, esse ela vai saber agora.
Gente, a gente é assim, tanto quando a gente pensa como é que se unem duas pessoas, são valores muito semelhantes. Então, tanto Marina quanto eu, a gente tem muito esse valor de honrar as pessoas e quem nos honra também. Então, as pessoas que comprarem o ingresso nas próximas 24 horas, elas vão ter um café da tarde pós-imersão. Então, depois da imersão, a gente vai ter esse encontro só para quem entrar nas primeiras 24 horas, para quem comprar o seu ingresso nas primeiras 24 Qual é o horas. objetivo disso? É vocês beberem da fonte, poderem ter todo acesso ao conteúdo e trocar cara a cara com a gente. Não vai ser para todo mundo, vai ser para quem comprar nessas 24 horas e serão para vocês que estão aqui dentro. Porque tem outras pessoas, claro, que a gente vai acessar porque já vieram e não puderam estar aqui hoje, mas a vontade que a gente vai ter é tomar um café com você, você poder fazer as perguntas, a gente poder também estudar o teu negócio, porque depois que a gente tiver o evento, a gente vai estudar o negócio de cada um que estava ali. Então, a troca é sempre rica, verdadeira e próxima. Exato. Então, essa é uma das grandes vantagens para você que tomar a decisão agora, para você que decidir dentro dessas próximas 24 horas estar junto com a gente. Então, dentro desse café, a gente vai fazer essa rodada de negócios de bastidores, mini hot seat. Então, o evento em si ele vai ter uma super entrega que a gente já falou para vocês. E, além do mais, vocês têm esse benefício de poder participar desse período de pré-venda. Tanto vocês, quanto também se vocês indicarem, convidarem sócios, parceiros, amigas, que comprarem também o ingresso nas próximas, que se inscreverem nas primeiras 24 horas, no caso até amanhã, tá? Então, esse bônus, como eu já falei, esse café da tarde, essa consultoria mais personalizada. Então, assim, nós vamos ter 100 vagas. A gente não vai conseguir dar esse nível de atenção para as 100, mas a gente vai dar esse nível de atenção para quem entrar nas primeiras 24 horas, que estarão também nesse café com a gente, tá? Então, esse bônus, mais uma vez, é para quem entrar nas próximas 24 horas. Depois eu explico mais como vocês podem se inscrever. Mas falando para vocês o valor do ingresso. O valor do ingresso ele está R$ 599 no Pix, ou também nós temos a forma de parcelamento no cartão de crédito, que vocês podem escolher a quantidade de parcelas. Por exemplo, uma simulação aqui, 12 vezes de R$ 59,90, por tudo que vocês vão acessar nesse dia. Como disse Rômulo, que é nosso parceiro no projeto, fez tá de graça. Gente, tanto de conexão vocês vão fazer, tanto de conteúdo que vocês vão acessar, fora o nível da experiência que a gente vai estar entregando para vocês, para que vocês saiam energizadas, motivadas, querendo transformar o negócio de vocês daquele jeito assim que ninguém segura, é o que a gente E não quer é fazer só com vocês. querendo, gente, porque querendo, muitas vezes a gente sai. É sabendo como fazer. Porque não adianta a gente entregar, e é o que eu vejo mais no mercado, entregar muitas possibilidades, mas não entrega como a gente faz para que isso aconteça. Então, lá, a cada momento que a gente faz entrega, a gente vai ensinar como, para que você possa aplicar no seu negócio e virar o ponteiro. Perfeito. Então, vocês têm a opção de fazer o pagamento via Pix ou também no cartão, escolhendo o parcelamento que fique melhor para vocês. Essa condição, com todo esse momento que, gente, é muito rico, que a gente vai entregar ali específico para essas pessoas nas primeiras 24 horas, vale muito a pena. E como é que vocês vão fazer para garantir essa vaga, né? Primeiro que vocês têm como escanear o QR Code para falar diretamente com a nossa equipe. Vou mandar também o WhatsApp no grupo, tá? Da nossa consultora, o nome dela é Bia. Então, como nesse evento a gente vai fazer para 100 pessoas, a gente precisou chamar ajuda. Então, no outro a gente fechava, a gente fez tudo com vocês. Então, nesse a gente tem essa ajuda para que tudo seja feito bem certinho, bem bonitinho. Então, vai ter grupo VIP, vai ter, enfim, tudo para vocês, tá? Então, eu sei que também está um pouquinho tarde, mas a gente já vai adiantar, já vai mandar para vocês esse contato, mas vocês têm até amanhã também para estar aí com calma, se inscrevendo. Espero ver todas vocês aqui junto com a gente. Dentro desses próximos passos, vou até colocar aqui no chat também, cadê aqui, um link para vocês. E se Marina quiser completar mais com algo também, Marina. Gente, só para terminar, escolha os ambientes que vocês querem estar. Escolham estar do lado de mulheres que mudam o ponteiro de empresas, que têm ideias diferentes, que podem agregar junto com você, para que você possa realmente fazer com que a tua empresa seja lembrada e para que você ganhe por todo esse esforço que a gente tem feito, desde recrutamento, desde fazer a experiência acontecer dentro da empresa em todos os momentos
que o cliente tem possibilidade de se conectar com você e com a sua empresa e com o seu produto. Então, vamos junto, porque a gente está preparada para andar com vocês e alcançar os resultados que a gente não só promete, mas a gente entrega. Perfeito. E aproveitar esse momento aqui, gente, a gente já apresentou, já mostramos conteúdo, falamos do nosso evento, espero ter vocês com a gente, vou colocar aqui no chat o link também do contato do WhatsApp, tá, para vocês.